for perguntar para mim o que eu tinha de maior valor, eu tinha um desejo e uma fome de vencer absurda. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu, Cláudio Caetano, aqui como host hoje. Bate-papo especial, galera. Vocês estão vendo aí o meu convidado de hoje. Antes de eu apresentá-lo, já vou pedir para vocês me ajudarem, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando, galera. Porque esse podcast de empreendedorismo com histórias empreendedoras, com histórias de carreira, pessoal, pode ajudar muita gente, motivar uma galera, dar aquele gás que alguém esteja precisando, então compartilha, isso é importante, tá bom? E agradecer aqui o meu super convidado, meu parceiro Thiago Pimentel, que está nos cedendo a honra desse bate-papo. E galera, eu já falei com ele aqui em off, eu tô com dificuldades prévias com esse episódio, porque tem tanta história que eu não faço nem ideia de onde que eu vou começar, por onde que esse bate-papo vai desenrolar, mas eu tenho certeza que vai ser muito top. Thiagão, se apresenta pro pessoal aí. Bom, primeiramente, a sensação de estar aqui, Cláudia, ela é maravilhosa porque eu estou me sentindo em casa, né? Parece que eu estou sendo convidado para rever um amigo de longa data, porque a gente até se perdeu no tempo aqui brincando, né? Faz quanto tempo? Faz 5 anos, faz 8 anos, faz 10 anos, né? Uhum. É uma honra estar aqui, tá? Eu fui um empresário na área da educação aqui em Jundiaí, né? Foi aí que a minha história se conectou com o Cláudio. Atualmente eu trabalho na área de supervisão de vendas. Eu tenho uma história na área comercial que foi a minha formação de vida, né? Muito longa. E o que eu vou trazer hoje aqui é um pouquinho de como a nossa história se cruzou e tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar aqui muitas ideias legais, né? Empreender, acredito que é o sonho de muita gente, né? E hoje a ideia que a gente vai colocar aqui é a vida real do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é lindo, mas nem tudo são flores, né, Cláudio? Verdade. A gente até falou em off, o Thiago falou assim, Cláudio, mas ó, a história real é essa. Eu falei, Thiago, você captou a mensagem, captou o sentido, é isso que a gente busca, né? Perfeito. Então, tô aqui contigo. Vambora. Vamos usar o dito popular match marcha. É isso aí. E é legal, Thiago, porque eu estava pensando em como seria o nosso papo e eu fiquei com a seguinte frase na cabeça, né? Falei, poxa, o Thiago, ele não é empresário atualmente, né? Um ex-empresário, mas nunca ex-empreendedor. Né? Exato. Isso é importante da gente ressaltar. Embora o Thiago não esteja empresariando o negócio hoje, galera, a veia de empreendedor corre, vocês vão perceber que assim, cara, enfim, vamos pro papo. Vamos. Da onde surgiu o Thiago Pimentel? Cara, eu nasci em São Paulo, né? Eu venho de uma família assim extremamente humilde. Dona Inês, né? E os seus 4 filhos. Imagina uma mulher ter 4 homens, né? Em casa, assim, foi uma loucura. Cara, a nossa história ela tem nuances muito curiosas, né? Por exemplo, vamos falar de como surgiu o empreendedorismo na minha família, sendo bem objetivo, né? Meu irmão mais velho, Marcos, ele era serralheiro, profissão herdada do meu avô Joaquim, né? Meu avô, ele foi torneiro mecânico na Mercedes, sei lá, por 38, 39 anos. Inclusive o meu avô, Cláudio, ele tinha uma placa na casa dele. Em 39 anos, ele nunca faltou nenhum dia de trabalho. Uau. Ele recebeu essa condecoração da Mercedes. Inclusive, a gente conversou na minha família recentemente sobre isso e foi lindo saber disso, cara. Porque ele era um cara que, assim, muito forte fisicamente, né? Nada derrubava ele, inclusive até próximo da partida dele a gente tem essa memória dele de ser um cara inabalável. E o meu avô, quando ele se aposentou, ele montou uma serralheria, porque ele não queria ficar parado, e aí ele ensinou essa profissão pro meu irmão mais velho, que é o Marcos, e o Eduardo, que hoje também empreende em educação. Legal. E aí, essa história ela começa assim, porque as coisas foram desenrolando, e o Marcos ele foi a parar, sem querer, num processo seletivo de uma tal de Minemo System. Que era um cara, o dono da Minemo System era um tal de Flávio Augusto. Uma pessoa. Uma pessoa aí pouco conhecida no ramo de educação, né? Foi um dos primeiros passos de empreendedorismo do Flávio Augusto, foi na Minemo System, muito antes da WhatsApp. O Marcos foi parar nesse processo seletivo, né? Naquele formato louco onde o cara não ganhava vale transporte, o cara não ganhava ajuda de custo, não tinha salário fixo, você pegava a pastinha e ia vender cursos de inglês. O Marcos foi forjado aí, né?
E ele acabou, enfim, entrando pro time do Flávio, trabalhou junto dele um tempo, né? E acabou conhecendo, né, o sistema de negócio, de cursos e tal. E aí ele já era um cara meio fora da curva, né? Literalmente em todos os sentidos, mas nisso ele captou a essência do negócio e ele resolveu empreender na área da educação. Isso eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos quando ele começou a empreender nisso. Legal. E aí, as coisas caminhando no interior de São Paulo, ele levou primeiro o meu irmão Wagner para trabalhar com ele. Né? A casa foi esvaziando aos pouquinhos. Aí o Eduardo, na época, era motoboy, eu nem trabalhava ainda, entregava folheto. Né? Eu tinha que me virar para conseguir as minhas coisinhas e tal. E depois ele acabou levando o Eduardo, e aí, por último, eu. Quando eu tava ali com 18 anos, 18 para 19, cara, foi naquele ano de 2008, eu tinha perdido meu emprego, trabalhava de instalador de TV a cabo, né? Inclusive essa história é até engraçada, né, cara, porque molecagem, né? Total. Eu trabalhava dentro da área de controladoria de rota em sites empreendedores. Eu ganhava R$500 registrado quando eu trabalhava na controladoria de rotas. E os técnicos que trabalhavam na rua, eles não ganhavam um salário fixo, mas eles ganhavam por produtividade. E eu tinha acesso a quantos caras ganhavam. Então, na época eu ganhava 500, os técnicos ganhavam 5, 6 mil. Pra mim, aquilo era 6 milhões na época, né? Não, com certeza. E aí eu falava assim, cara, esses caras ganham muito, né? E eu coordeno o trabalho dos caras, como é que faz pra eu conseguir ganhar isso? E aí, um belo dia, eu fazia conexão muito fácil com as pessoas, tinha um cara chamado João Jairton, e aí eu troquei uma ideia com ele, eu falei, João, eu queria ser técnico, cara, eu queria aprender essa profissão. E o João, ele era um técnico de excelente qualidade, só que ele não sabia dirigir. Não. Então, ele tinha uma sociedade com o cara que ele formou, mas a função principal do cara era dirigir para ele. Legal. E eles não estavam bem. E quando eu abordei o João, ele falou assim, olha, tira a sua CNH que a gente conversa. Cara, eu nunca corri tanto para tirar uma CNH. Imagino. Quando eu consegui a CNH, apresentei a CNH para ele e falei assim, João, eu tô pronto. E aí era 50-50, né, o acordo que ele tinha com o cara. Eu falei assim, ó, eu te ofereço 35% para você me contratar. E aí ele foi, desligou o cara, me colocou. Ali eu aprendi uma profissão, Cláudio. Então eu saí de R$500 na época para, sei lá, 3.500, fora as caixinhas e tudo mais. Então já foi uma reviravolta grande na minha vida. Aí um belo dia, acabei, né, sendo desligado da empresa por uma besteira, tava trabalhando, tava calor, tirei a camisa que era o uniforme da empresa, passei na frente do nosso supervisor, o supervisor me desligou imediatamente. Então eu perdi o emprego numa época, cara, que a gente tava numa crise econômica enorme, tava difícil de se recolocar e tal. E aí naquele desespero, pedi ajuda, falei, cara, eu preciso de uma recolocação. E aí os meus irmãos estavam em Ribeirão Preto, no comecinho, daqui hoje é Aeroângulo, e aí eles me chamaram pra ir lá, né, Thiago, vem pra cá. Só que assim, fizeram um convite pra mim e eu tava esperando que eu ia mudar de vida, né? Sim. Eu cheguei lá, cara, a realidade foi completamente diferente do convite que eu recebi. Que era bem o comecinho daí, o comecinho, né? Não tinha salário fixo, eles estavam assim, o Marcos trabalhava numa unidade, cara, para pegar o salário dele e injetar na empresa, era um negócio muito difícil no início. E aí, assim, pra você entender, pisei na escola a primeira vez, fui entender o sistema e chegou um atendimento sobre cursos. Sabe como é que foi meu primeiro atendimento? Diga. Thiago, chegou um atendimento lá, tá, o que eu faço? Vai lá e vende. Pronto. Como? Não sei, vai lá e se vira. Foi esse o meu primeiro atendimento para fazer a primeira venda de um curso profissionalizante. Cara, fácil não me pergunte como, não sei exatamente o que eu falei, eu sei que eu acreditei naquilo que eu ia fazer e deu certo. Aquela foi a minha primeira venda de, sei lá, mais de 10 mil vendas que foram feitas ao longo da minha jornada como empreendedor, fazendo matrículas, né? Então esse é o começo da minha história, né? De uma maneira resumida. E eu aprendi esse ofício lá e, enfim, foi difícil porque eu morava longe, eu tinha um vínculo muito grande com São Paulo na época. Não foram momentos tão fáceis, né? Eu acabei tendo alguns problemas, saí, voltei para São Paulo, recomecei minha carreira profissional tradicional, só que ficou aquela pulguinha na cabeça e os meus irmãos continuaram. E aí 2 anos passaram, a minha vida não tinha mudado tanto. Você já tinha sido mordido por aquele tipo. Já tinha visto, já tinha sentido o gosto, só que não tinha entendido a essência ainda. Nisso, acompanhando de longe o meu irmão em Ribeirão Preto, crescendo a escola dele,
né? O meu outro irmão crescendo também. Eu falei, cara, e aí? E eu vivendo num ritmo que assim, não estava ruim, mas estava longe da autonomia que eu tinha visto. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de recomeçar. E aí eu olhei para Jundiaí, uma cidade que eu queria algo mais próximo possível de São Paulo. Por isso que eu olhei para Jundiaí. Não queria mais morar a 300 km, nem 2.000 km igual foi Porto Alegre. Então Jundiaí foi o lugar escolhido. Eu comecei, cara, com pouquíssimo recurso, pouquíssimo capital, né? A gente, basicamente, uma escola de informática, a gente estava conversando sobre isso. Isso foi incrível. Uma escola de informática que começou dando aula de informática sem computador. Esse foi o nosso início. Sim. E aí, Thiago, quando você falou essa frase, que parece cômica, né? O Thiago falou assim, cara, para quem vendeu um curso de informática sem computador, bicho, a venda tá na essência mesmo, né? Só que isso demonstra, pessoal, essa questão que o empreendedor tem de acreditar. Né? Isso. De ter aquilo, a condição não é a melhor ainda, mas eu acredito nisso, né? O exemplo da primeira venda foi a mesma coisa. Vai lá e vende, vai vender como, né? Qual que é o script, vende, assim, você acreditava no que você estava fazendo, que eu acho que isso é, sei lá, 80% do processo de vendas, né, cara? Eu penso que assim, Cláudio, o maior desafio que eu acredito que eu nem pensei muito nele, é você quebrar o paradigma. Qual que é o paradigma? É o medo da rejeição, é o medo de você não saber lidar com o não, é o medo de você falhar, é o desejo de você querer ser perfeito. Cara, na verdade, o negócio, ele é tão simples. Você precisa ter uma crença e um desejo. É assim, ó, o que eu tinha? Se for perguntar pra mim, o que eu tinha de maior valor? Eu tinha um desejo e uma fome de vencer absurda. Por quê? A minha vida era muito difícil. As minhas memórias da minha criação, elas, apesar de ter vivido coisas maravilhosas, lindas, né? Todas elas foram pautadas por um cenário muito difícil, de muitas privações. Então eu acho que isso me moldou num nível que assim, cara, eu vim do nada, eu não tenho muito o que esperar, a não ser nada. Eu preciso querer algo a mais. Então esse foi o meu start. Sobre esse ponto, cara, eu me lembro que eu contratei um professor, Cláudio, foi muito engraçado o começo, porque o Juliano, nunca vou me esquecer dele, ele tinha uma pretensão salarial de R$2.500 no currículo dele. Isso há quantos anos atrás? Isso em 2014, cara. Já era um salário legal, considerável. Ele estava pedindo 2,5 na pretensão salarial, chamei ele para entrevista, né? Provavelmente ele ganhava mais do que eu nessa época, ele só não sabia disso. E aí, entrevistando ele, cara, eu tinha acho que 2 turmas de informática montadas, né, com 18 computadores que eu ia comprar ainda, detalhe, tinha 36 alunos, e eu pagava por salário hora na época, né, então o salário dele ia dar 10% do que ele estava me pedindo. Ele estava me pedindo 2,5 e eu podia pagar 250. Então a contratação dele foi assim, eu falei, olha Juliano, eu acho que eu vou conseguir te pagar 2,5, mas nas minhas contas eu vou demorar de 10 a 12 meses para chegar nesse valor. A gente vai aumentando mês a mês. Você topa? E aí ele me olhou assim, com a sua cabeça, falou, cara, vamos. E ele me disse depois que ele falou, cara, o brilho no seu olho, o jeito que você estava falando comigo, me fez acreditar que eu ganharia isso, e de fato ele ganhou, Cláudio. Então, o que foi engraçado eu falei para ele que os computadores estavam chegando na época, né? Eu falei, cara, eu estou pesquisando preços e tal, a gente vai começar com aulas teóricas de informática. Eu me lembro, Cláudio, faltando assim 1, 2 semanas para dar 2 meses que ele estava dando aula, ele chegou assim, Thiago, eu já expliquei sobre o Vale do Silício, eu já contei a história do Bill Gates, eu já desmontei o computador inteiro, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso entrar numa aula prática de Windows. E foi o tempo que eu consegui ali com as vendas fazer o giro necessário, comprar os computadores aos 47 do segundo tempo. E é uma história gostosa de lembrar, Cláudio, porque eu me lembro de cada detalhe, cara, eu me lembro do cheiro daquele laboratório, enfim. Eu acho que a realização de ver o negócio nascer do zero e tomar a proporção que tomou ao longo do tempo foi incrível. Não, é muito satisfatório. E isso que você falou, Thiago, assim, modéstia à parte, eu vou ter que expor isso. Cara, o brilho nos olhos continua agora com você contando a história. Por isso que eu disse, galera, ex-empresário, mas não ex-empreendedor. O empreendedorismo tá ali que você vê assim, né, aquela empolgação, aquela memória. E eu lembro que no período que eu coordenei a escola lá, cara, eu adorava a reunião.
Quando o Thiago, alguém mandava mensagem, pessoal, vamos lá na sala, hoje tem reunião, tal, eu falava, yes, que da hora, vamos para a reunião. Porque assim, galera, era uma injeção de ânimo, às vezes era uma reunião para dar uma carcada, né? Ô, Cláudio, os professores, não sei o que, tal, recepção, isso, aquilo, tal. Era uma reunião delicada, tensa, mas assim, tinha tanto brilho, tanta verdade naquilo que você falava, que eu, assim, saía energizado das reuniões, às vezes extasiado, né? Alguém quer falar alguma coisa, eu tava ainda, sabe, tava degustando tudo aquilo que foi falado, né? E saía de todas as reuniões, Thiago, que assim, mordendo a faca e, vamos. Era muito legal, então assim, realmente, já trazendo duas características, cara, acreditar, o empreendedor tem que acreditar mesmo, e tem que ter esse brilho no olho, cara, porque senão, hoje o empreendedorismo, Thiago, as pessoas falam muito do dinheiro que realmente tem, que acontece, né? As pessoas falam, eu tenho liberdade de trabalhar o horário que eu quiser, que é uma meia verdade, né? Porque a pessoa acha que vai começar a empreender, vai trabalhar 2 horas por dia. Imagino que não seja assim o começo, né? E nem o final, tá? Porque o negócio é assim, ó, é muito legal estar aqui, Cláudio, porque você vai falando, ouvindo insights, eu posso falar? À vontade. Tá. O Cláudio, eu tô vendo ele aqui hoje com uma habilidade de oratória incrível, um cara assim que... Eu me lembro quando eu sentei com o Cláudio a primeira vez, você, assim, eu me lembro em flashes, você trabalhava na área contábil, você queria dar aula porque você tinha o desejo de um dia dar aula em faculdade, né? Você tinha alguns projetos que você fazia na igreja, que você buscava se desenvolver, você não tinha expertise nenhuma em encarar o público, né? Até aquela ocasião. E eu me lembro, cara, que o que você tá falando sobre brilho no olho, que você viu em mim, eu tô vendo em você. Legal. Aquela conversa que a gente teve, eu vi um desejo enorme de fazer a diferença, eu vi um desejo enorme, assim, ó, cara, tem uma barreira aqui? Tem. Eu não tô preparado? Talvez não, mas eu quero muito. Eu consegui ver isso aqui. Eu acredito que esse é o ponto, cara. Esse é o ponto-chave que quando você conecta uma pessoa que acredita, e essa pessoa que acredita ajuda o outro a acreditar, e os dois começam a acreditar juntos, o negócio flui, né? E é assim, eu só tenho a agradecer, acho que a gente vai ter flashes aqui que a gente vai contar a parte da jornada, mas eu fui muito feliz na época que eu toquei esse projeto, porque assim, eu não tinha nenhum funcionário, ao longo da trajetória de 8 anos passaram mais de 160 colaboradores por mim. Uau. Eu não tinha nenhum aluno, a gente teve aí no histórico só em Jundiaí mais de 9 mil alunos matriculados, eu tive, sei lá, 5 mil e poucos alunos formados na ocasião. Se for contar a outra unidade, eu estou falando aí de quase 15 mil alunos que passaram pelo meu projeto. Né? 15 mil vendas, 15 mil matrículas, se você dividir isso por ano, a gente está falando de mais de 1.000 matrículas por ano, 1.200 matrículas por ano. Então, vender, entregar, ver a sala de aula pequenininha encher, ver o prédio pequeno ficar maior, isso é um... Ver aquela escola sábado de manhã. Isso para mim eu acho que são histórias, são memórias que me fazem entender que os ciclos eles têm início, eles têm meio e eles têm final, né? Eu acho que assim, parte do meu processo hoje foi saber a hora certa de falar, cara, não dá mais, né? Porque eu acho que isso é importante, acho que isso é importante nas relações, né? Empreender é um casamento, né? Você não vai deixar a sua empresa por qualquer motivo, você não vai abandonar o seu projeto por qualquer razão, você não vai trair o seu projeto, né? Abraçando outras oportunidades, deixando o seu de lado. Se você quer fazer dar certo, você vai ter que... Cara, é assim, isso aqui tem que dar certo. Só que chega um momento que você precisa reavaliar. Sim. Né? Pô, não tá legal, não tá dando mais certo, as perspectivas de futuro não estão se mostrando favoráveis. Se eu ficar com isso aqui, eu vou morrer abraçado com isso aqui, infeliz. Ter esse apego. Né? Ter esse apego, então... Existe a hora certa de você falar, vamos, mas precisa existir a hora certa de você falar, não dá mais. Eu acho que é isso que a gente... Que hoje eu tenho essa bagagem, né? E, obviamente, quando você fala do brilho nos olhos, Cláudio, eu tenho um desejo enorme de fomentar novas ideias. Eu tenho algumas coisas em mente, obviamente, só que é aquilo, eu preciso respeitar o tempo de maturação de... eu saí de um negócio agora, eu estou num outro projeto
eu preciso fomentar capital, mas o que eu vou fazer exatamente o quê? Hoje eu estou muito mais focado em me preparar para uma nova ideia do que propriamente já sair atirando, né? Eu penso que planejamento também ele é fundamental. Com certeza. Esse insight é bastante legal, Thiago, porque a gente até falou disso em off, né? Eu não vejo de forma nenhuma o término de um negócio como um fracasso. Muito pelo contrário, né? Assim, ainda que você vendeu o seu negócio, né? Então Sim. isso, eu até brinquei, falei, poxa, acho que nós temos um novo Flávio Augusto, né? Quem dera, né? Assim, um evento de equity de liquidez, né? Mas quem sabe quem dera, né? Porque o Flávio também vendeu a empresa dele, anos depois adquiriu, e ainda que não tivesse adquirido, com certeza ele ia ter outros negócios, porque a essência dele tá nele, que é o que eu vejo em você, a essência empreendedora tá aí. Nesse seu novo projeto, não tenho dúvida que tá tendo resultados. Quem está envolvido nesse projeto deve estar assim, espantado com tudo, e é muito importante a gente ressaltar isso, porque, cara, essas nuances no empreendedor, e que você teve forjado isso dentro de uma sala de vendas, que é legal, né? Porque assim, você já não tinha mais medo do não, você já não tinha medo da rejeição, você não tinha medo do fracasso, Sim. de não fechar aquela venda. E assim, quando você decidiu encerrar o negócio, esses medos já não te abalavam mais, né? Então assim, é importante ter isso forjado no empreendedor, ter isso forjado em você, porque o dia a dia do empreendedor não é só rosas, né, Thiago? Não é, Cláudio. E assim, eu gosto, essa parte que você tocou é muito legal, cara, porque assim, só pra resumir, a gente estava vivendo o auge da nossa operação pré-pandemia. O ano de 2020, por exemplo, janeiro e fevereiro, foi recorde absoluto de venda e de faturamento, comparado a todos os anos anteriores. Então, assim, era auge do auge do auge. E a gente foi impactado por uma pandemia que, assim, pegou a gente em cheio. E, obviamente, que nessas horas você consegue entender que o mérito do sucesso de um empreendimento, ele não é somente a quantidade de vendas que você faz e quanto você fatura, mas existe também como que você administra esses recursos, que foi onde eu tive uma falha. Eu preciso ter essa leitura muito clara de que o meu fluxo de caixa da empresa, eu acabei priorizando muito mais o fluxo de caixa pessoal do que o fluxo de caixa da empresa. Eu acho que é isso que é um erro que muitos empreendedores cometem, né? Sim. Você se permitir viver em um formato ou um estilo que a sua empresa deveria ter uma reserva muito superior para que você pudesse se permitir esses pontos. Sim. A sua empresa ela pudesse ter uma reserva de investimento, um fundo de caixa para N coisas, que só após você ter um valor X que vai provisionar, sei lá, 10 meses, um ano de despesas ou investimentos, que aí sim você poderia se permitir fazer coisas como eu fiz. Então esse foi um aprendizado, Cláudio, que assim, eu agradeço muito ter acontecido tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, porque me trouxe um ensinamento que pra mim ele veio cedo, veio aos 32 anos de idade. Sim. Né? E hoje, aos 33, próximo de fazer 34 aí daqui menos que um mês, eu tenho certeza que no meu próximo projeto eu vou ter muito mais bagagem comercial, porque a gente continua evoluindo. Eu vou ter muito mais bagagem de maturidade para entender os momentos, né? Eu acho que eu tenho aquela tranquilidade de saber tomar decisões, mas hoje a parte boa a queda doeu. A transição machucou. Com certeza. Mas eu tô vivo. Eu vi que o máximo que acontece é você sentir dor, é você ficar frustrado, mas sempre tem uma nova manhã seguinte para você recomeçar, né? Eu consegui transformar todas essas dores, Cláudio, em grandes aprendizados, e hoje até com a frustração, até com acho que aqueles momentos de solidão que você tem, de você encarar alguns medos, eu passei a entender o tamanho da força que eu criei nesse processo. Então, eu posso te afirmar, eu me sinto hoje muito mais capaz e muito mais preparado para administrar não mais um sucesso que durou 8 anos, mas sei lá, cara, os próximos 10, os próximos 15, os próximos 20, com certeza eles foram moldados e forjados através dessa experiência. Com certeza. E é legal que, assim, aula de administração isso, pessoal. Você vê que princípio contábil, vou dar de contador aqui agora.
o capital da empresa não é o mesmo capital do sócio, né? O princípio da entidade, né? Eles se diferem. Uma coisa é o dinheiro da empresa, outra coisa é o seu dinheiro. E eu sei que no começo do empreendedorismo é difícil o empresário conseguir diferenciar isso. Poxa, mas eu investi tudo que eu tinha aqui, por que esse dinheiro não é meu? Né? E pessoal, fica isso como dica, sei lá, mais de 80% das empresas fecham nos 3 primeiros anos por problemas financeiros e a maioria desses problemas é justamente não saber essa diferenciação. E até para a gente introduzir o próximo bloco aqui, o Thiago falou uma coisa que eu acho muito legal, embora ele tenha saído desse empreendimento, quando começar um novo, não vai começar do zero, né, Thiago? Não. Já vai começar pelo menos na metade do caminho, porque tudo que sabe de habilidade, tudo que teve de contato, de vivência, de experiência, de resultado, né? Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, vai fazer já o negócio já estar na metade do caminho, e isso é muito importante, né? Então, pessoal, fica aí que hoje o papo tá incrível. Tiagão, explica aqui para nós o seguinte, os seus irmãos, eles tinham a escola já, né? Você teve essa vivência com eles lá na escola. A ideia de você ter a sua própria veio daí também, ou você já tinha até de antes esse que é educação? Veio deles porque eu achei um modelo muito interessante a proposta, porque na verdade o que a gente fazia? Eu vim de escola pública, você veio de escola pública também, a maioria das pessoas que veio de escola pública sabe a defasagem que se tinha em muitos aspectos, né, por conta da carência de conteúdo mesmo e tudo mais. E eu acreditei muito na proposta, que basicamente era tentar nivelar o máximo possível um aluno de escola pública, um aluno de escola particular no quesito habilidades. Porque quando se chega ali numa idade de mercado de trabalho, o aluno de classe média alta, ele não está preocupado em trabalhar porque ele tem uma fonte de renda média em casa que vai permitir ele estudar com conforto até a sua faculdade. O aluno de escola pública, ele tem um desafio enorme, porque a escola pública ela tem um currículo que não vai permitir, de modo geral, que só com o que ele aprende ali no cru, ele vai ser capacitado para passar no vestibular. Pelo contrário, né? Ele vai concorrer no vestibular de faculdade pública. Essa pirâmide ela se inverte, muito louco isso no Brasil. O aluno de escola pública vai concorrer com o aluno de escola particular, que tem um nível muito mais alto de conteúdo, e esse cara vai ficar com a maioria das vagas das faculdades públicas. Não faz sentido. E o cara da escola pública que não tem condição de pagar uma faculdade é o que vai ter que pagar. É o cara que vai ter que desembolsar dinheiro numa universidade privada, em sua maioria. E para isso acontecer, ele não vai conseguir com o recurso dos pais, ele vai ter que trabalhar para isso. Então o nosso foco era educação para o mercado de trabalho. Ajudar esse cara com 16 anos estar pronto para uma vaga de emprego. E ele aprendia isso lá, cara. Você sabe, a gente conseguia entregar o máximo possível de hard skills e soft skills que esse cara precisava para acessar o mercado de trabalho. Então, a essência das nossas aulas era oferecer um treinamento gratuito, que a gente simulava entrevistas de emprego, a gente ensinava esse cara a montar currículo, a gente ensinava ele como que funcionava o mercado de trabalho, a gente ensinava ele as principais habilidades para ele usar na informática na época, o que ele tinha que dominar, perdão, do básico das profissões. Então é como se a gente pegasse anos e anos de experiência acumulada de mercado de trabalho, empacotasse isso no nível que ele conseguisse absorver e desse isso na mão dele. Essa pílula era incrível. E isso deu muito certo, porque as pessoas se identificavam muito com essa abordagem, né? E ali, o gostoso da SD na época é que assim, o prédio era pequeno e a gente deixou ele menor ainda. Ficou muito pequeno. Né? Eu me lembro assim, cara, tem umas... A gente estava contando isso, Cláudio, como é gostoso reviver isso. Sim. Teve épocas da gente fazer palestras nas escolas e vinha assim muita gente para ver o que era o projeto, porque não era nem o projeto em si, era a forma como a gente vendia aquilo. Sempre foi. Né? E aí eu me lembro que teve um dia, cara, que eu coloquei acho que 10 ou 12 pais na sua sala de aula, os pais com os alunos, tinha muita gente aguardando, o comercial tava assim maluco aquele dia, eu entrei na sala, eu falei com aqueles 12 pais simultâneos e a gente fechou daqueles 12, 10 matrículas simultâneas. Eu coloquei até auxiliar de limpeza para preencher o contrato aquele dia. Eu falei, gente, para tudo, tem que fazer 10 matrículas agora, dá um jeito. Não era no computador, era manual.
E eu me lembro que assim, a gente olhava, começou a chegar num ponto que não tinha mais horário para vender. Sim, sim. E aí eu olhava para as turmas de sábado, as turmas lotadas, as turmas de terça lotadas, as de quinta lotada. E aí gente querendo estudar, eu falava assim, gente, acho que dá para pôr mais um, né? Esse aqui já faltou 2, 3 vezes, acho que ele vai parar, né? Vamos colocar alguém no lugar? E eu me lembro que, enfim, isso acontecia muito na sua sala, né? Que nem ar-condicionado tinha, né, Cláudio? Não tinha. E era legal, eu tava falando pro Thiago em off, de uma lembrança muito clara que eu tinha, que era assim, gente, era a atmosfera do lugar. Era incrível. Não era a melhor condição, não, mas assim, a gente tava tão afim do projeto, porque, de novo, acho que isso, falando enquanto professor agora, que por isso que eu me apaixonei. Cara, o dia que você encerra uma aula, né, que você fala tchau pros alunos, mas que você enxerga ali na hora o impacto que você causou na vida daquele cara, assim, é surreal. Que sempre foi essa proposta. Assim, não é ensinar matéria, não é ficar enrolando, cozinhando esse aluno aqui por um ano e meio. Nunca foi isso. Eu falei assim, cara, esse cara tá com defasagem no mercado e ele precisa se igualar. E a gente fazia esses caras se igualarem, né? Era muito legal. E eu me lembro de uma vez, naquele prédio lá, a minha sala era bem, a primeira assim, já pra rua, né? Tinha uma portona de vidro, pessoal. Um calor, um senhor de um calor, mas nós tava lá dando aula e aluno chegando. E aí, acho que cabia uns 30 alunos, talvez, naquela sala. Ocupamos as 30 cadeiras, daqui a pouco chegou mais aluno. Não, põe aí no corredor. E foi colocando no corredor. E aí o calor tava assim, gente, insuportável. Falei, vamos abrir um pouquinho a porta aqui pra rua e ventila um pouco pelo menos, né? Quando não tinha mais por onde entrar aluno, galera, chega aluno. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, amigão, pega uma cadeira, dá a volta ali pela rua, senta ali na porta. Aluno na rua, gente, na calçada, assim, meio calçada, meio prédio, tendo aula, a galera passando na rua. Eu vi gente parando do outro lado da rua, Thiago. O pessoal parou assim, começou a ouvir, aí daqui a pouco encostou no ponto de ônibus lá, e eu dando aula pro cara lá da rua também. Gente, eu poderia, muito fácil, chegar, ligar pro Thiago, não dá. Essa escola aqui, meu Deus, olha isso aqui, gente. Mas parecia um prazer tão grande. Falei, aí as meninas, Cláudio, para. Eu falei, não, se tiver mais, manda. Oxi, né? O tamanho dessa calçada aí. Qualquer coisa a gente muda e vai pra calçada e vai dar aula. Então, de novo, pessoal, essa ideia é uma palavra batida, mas eu falo ela inúmeras vezes, que é na minha parede. Os princípios da gestão do sucesso, para mim, tem que ter essa palavra que é propósito, Thiago. Sim. Assim, as condições não eram as melhores, mas o propósito estava vivo, o resto vira resto, pessoal. A gente metia a marcha lá e era uma vibe incrível. Chegou a quantos alunos lá, mais ou menos? Você lembra, Thiago? Cara, naquele prédio a gente chegou a quase 1.000 alunos, Cláudio. Sim. E não era um prédio grande, gente. Não. Ó, é sério mesmo. Eu acho que ali, ó, pra ser mais exato, cara, era 940, 950 alunos a gente conseguiu colocar naquele prédio. Acho que eu cheguei a ter 18 turmas. Cara, 18 turmas cheias. Bombando. Cheias. E assim, a gente começou a fazer venda casada com outros cursos e daqui a pouquinho... assim, eu cheguei no limite de ter que mudar de prédio. Chegou o ponto de falar assim, cara, não cabe mais, eu vou ter que ir para um prédio maior. E eu saí para um prédio, sei lá, 3 vezes maior do que aquele, né? Que a gente inclusive lotou ele também. Com certeza. No outro prédio a gente chegou a ter 1.400 alunos, cara, ativos e pagantes entre 2019 e 2020. Então foi o nosso auge operacional, assim. Então foi gostoso viver isso e assim... Uma das coisas mais legais de eu estar compartilhando isso, cara, é porque trazer essas memórias de novo parece que mexe com uma coisinha aqui dentro, né? Eu entendo que todos esses sinais, né, que a vida dá... Eu sou muito feliz hoje na área comercial, hoje eu trabalho numa indústria, enfim, a gente tem um desafio enorme, né, com 2 estados que eu cuido hoje, né, e eu estou ali dentro das ferramentas que eu tenho, buscando ali, né, cara, colocar o nosso produto no mercado e tal. Só que eu não consigo virar as costas ou esquecer a memória que existe dentro de mim, da capacidade que em mim habita de tocar uma ideia e um negócio. Eu só penso que tudo tem a sua fase, né? Eu penso que se você for pensar em empreender não pode ser um tiro de 100 metros. Sim. Empreender tem que ser visto como uma maratona. Sim, perfeito. E para você correr uma maratona, você tem que ter dormido bem, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar com a resistência corporal em dia, psicológica em dia, tem que estar com a sua parte mental em dia, você tem que estar ali com a sua resistência física, ou seja, você tem que ter um histórico de treinos e preparo para você encarar essa maratona. Sim. É o que eu estou fazendo agora.
Eu consigo classificar a minha vida nesse momento como isso. Sim. Não que eu não esteja correndo, não que eu não esteja me desafiando no meu projeto atual, pelo contrário, eu tenho buscado fazer o melhor com o que eu tenho, o melhor que eu posso com o que eu tenho. Só que, enquanto isso, você vai conhecendo gente, você vai conhecendo ideias, né? Por exemplo, eu trabalho hoje com atacados e varejos, né? Eu não conhecia nada sobre atacado e varejo, sobre empórios, e aí hoje eu visito esses clientes e eu vejo, cara, eu atendo um cliente lá em Minas Gerais, que é o Supermercado BH. O Supermercado BH começou com uma lojinha só pequenininha, o cara tem 260 lojas hoje. Eu planilhei uma por uma para fazer um mapeamento estratégico, e conforme eu ia digitando, eu ia vendo, caramba, eu fiquei viajando, eu falei, cara, como que deve ser esse cara olhando para essas 260 lojas no mapa, né? Dos 810 municípios, ele está em 10% dos municípios de Minas Gerais. Eu falei, cara, isso tudo é dele. Então eu vejo essas coisas, eu me inspiro, né? De ver que uma ideia de uma coisinha, ela pode virar uma coisa gigante, se trabalhada, se desenvolvida, se aperfeiçoada. Então é uma questão de tempo, Cláudio, é uma questão de oportunidade, é uma questão de alguém que você às vezes vai conhecer, porque empreender é isso, não é só você acreditar, é você acreditar, ter uma ideia, encontrar pessoas que acreditem nessa ideia. Essas pessoas podem ser um sócio, essa pessoa pode ser um parceiro de trabalho, essa pessoa pode ser um fornecedor. Você tem que ser criativo. Eu lembro que na escola que você está falando aí, eu tive que negociar com gráfica. Cara, não me cobra esse preço aqui, porque um dia eu vou fazer 1000 livros com você aqui. Então, se você me cobrar esse preço, eu não vou conseguir pagar 1000 livros nesse preço. Mas você vai entrando num circuito que você envolve as pessoas naquela sua ideia, as pessoas acreditam e elas prosperam através daquilo. Sim. E de novo, você precisa passar essa crença adiante, né, Thiago? Precisa. O que a gente está falando aqui, pessoal, não é uma negociação comercial simplesmente de pedir um desconto. É assim, você tá colocando o que você acredita na mesa. Né? Isso parece até que vira capital, né, Thiago? Você fala com tanta crença assim que parece que você está colocando um cheque na mesa e o cara fala, tá bom, aceita a sua proposta. Na verdade, Cláudio, eu acho que isso vale muito mais que capital. Legal. Porque, assim, é muito fácil, se você chega com alguém que já é consolidado financeiramente e que tem o sucesso já na bagagem, nas costas, é muito fácil você ter credibilidade assim. Porque o cara vai olhar o seu carro, o cara vai olhar o seu status, as pessoas são muito movidas, né, por isso. Agora, quando você não tem nada, mas você só tem a sua ideia, mas a sua ideia, que ela só está na sua cabeça, na sua visão, ela já vale tudo aquilo que você acredita e você passa essa verdade, isso vale mais do que dinheiro. E foi assim, o que fez os projetos do Thiago chegar onde chegou. E como foi, Thiago, para você? Eu sempre chamo isso de dor do crescimento. A escola estava bombando e a cabeça do empresário é maluca, né? A escola não cabia mais aluno, não tinha mais horário disponível, estava no seu sucesso ali, imagino, financeiro também, e agora você vai para uma outra escola que todo esse sucesso não faz sentido. Porque no outro prédio você não vai ter sala lotada, você não vai ter o equilíbrio financeiro, porque as despesas dobraram, triplicaram, não faço ideia de quanto tenha sido maior. Cara, você praticamente pegou todo aquele sucesso e falou, cara, é pouco, vou começar de novo. Como é que foi esse processo aí de sair da SDE para virar euro e, pegar a proporção que pegou? Cara, foi maluco, porque na época, eu virei mestre de obra, porque eu tive que carregar equipamento pesado no meu carro, eu tive que ajudar na obra, eu tive que trabalhar Natal, eu tive que trabalhar no Novo para fazer o negócio acontecer. Quando eu vi aquele prédio enorme, pronto. Você chegou a dar aula lá? Cheguei. Quando eu vi aquele prédio enorme pronto, a sensação foi essa. Cara, o meu sucesso ficou daqui para trás. Hoje, a quantidade de alunos que eu tenho nesse prédio, ela não vai ficar mais... operacionalmente, ela está assim, 20%, 30% da capacidade desse prédio novo. Ou seja, eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu já fiz 2 a 3 vezes mais, para aí sim eu validar o mesmo sucesso. Então, a parte boa foi, aquilo me deu um gás absurdo, me deu um oxigênio enorme para falar, estou sendo desafiado de novo, mas não foi fácil, cara. Com certeza não. Foi loucura, e assim, isso aconteceu paralelo com a unidade de Sorocaba que eu estava abrindo. Então, eu não só ampliei Jundiaí, estava nascendo uma do zero em Sorocaba. Então, cara, foi
uma época insana, assim, 2018, 2019 foi work hard, play hard total, assim, na minha vida. Foi imagino. maluco, mas foi incrível, foi intenso. Sim. São memórias, assim, que é uma delícia lembrar disso. E você tá falando de memória, Thiago, até eu tô com essas imagens passando na cabeça. Lá do começo, eu lembro de uma foto que você deve ter ela guardada lá ainda, de você indo lá no comecinho, com um terno que não era seu. O brinco, o defunto era maior. Assim, o terno não era dele, dava pra ver esse, né? Ele Mas eu de compartilho com você terno, essa gravata e tal. Mas, cara, um sorrisão na cara, assim, eu lembro que algumas palestras que eu assisti sua, né, eu usava essa foto de referência, era muito legal. Teve as lembranças da SDE, aquela sala do comercial, a gente ia lá às vezes para pegar marmita, para almoçar, para tirar uma pausa e tal. Aquelas meninas tocavam terror naquela sala, era o tempo todo assim, venda atrás de venda, cliente atrás de cliente, era uma loucura. E agora que esse prédio novo, né, que o Thiago introduziu essa história, eu lembro da gente ir lá, galera, varrer chão, carregar coisas, assim, tentando organizar salas que para nós era um avanço muito grande, né, porque todas as salas climatizadas com ar-condicionados, computadores novos, lousa nova, projetor, aliás, não era nem mais projetor, todas com televisão. Cara, foi assim uma experiência que eu gostei muito de ter participado, Thiago, porque assim, cara, olha isso aqui, olha onde a gente está chegando agora. Sim. E isso serviu também de injeção de ânimo, sem dúvida, para todos os professores, para toda a equipe. A gente estava assim num lugar de estrutura muito melhor de se trabalhar, então foi muito legal. Só que você pegou uma fase, Thiago, que acho que todo e qualquer empresário gostaria, a maioria deles, na verdade, gostaria de apagar da história da empresa, entre aspas, né, de não ter vivido o que foi a pandemia. Cara, como é que foi a pandemia, principalmente no ramo da educação, que foi um dos mais impactados, sem sombra de dúvida? Cara, foi um pesadelo, foi um negócio assim surreal, Cláudio, porque a essência do nosso negócio sempre foi calor humano, sempre foi tete a tete, né? Eu penso assim, a pandemia lá, o online ele veio para ficar, porque ele é mais forte e tal, tá? Vai falar isso para um cara que mora numa zona periférica com 7, 8 pessoas dentro de casa, em 30 metros quadrados, 2 cachorros, 3 gatos. Que ele tem que estudar de lá. Que ele tem que estudar de lá, que ele não tem nem canto para ele estudar. Né? Então, isso foi chocante, porque a gente teve que aderir ali às tecnologias do Zoom, né? Tudo no improviso. Eu me lembro, né, cara, de assistir, eu me emocionei em muitos momentos de ver as aulas online acontecendo, cara, porque elas aconteciam com aquele prédio vazio, né, cara, e a gente tinha medo, era uma sensação de medo o tempo inteiro, mas era ao mesmo tempo de cuidar daqueles alunos ali, cara, como se eles fossem, sei lá, as pessoas mais importantes de fato eram, né, pra nós. Então, a pandemia ela foi ruim porque ela tirou a segurança financeira de, sei lá, 70%, 80% da nossa base de alunos. Ficou assim aquela incerteza profissional, com todos os comércios fechados, uma iminência de cortes, né, no mercado de trabalho. Cara, foi muito tenso. Mas eu penso que apesar de ter sido uma turbulência, Cláudio, ela nos ensinou, sabe o quê? Cara, pra tudo tem solução, né? Eu acho que quando você estiver vivo e você tiver saúde, bicho, você pode perder o que você precisar perder. Se você ficar com os seus próximos de você, se você tiver a sua base para você poder recomeçar, bicho, vai pra cima. Sim. Né? Então, a pandemia, assim, a consequência dela, ela foi caótica, né, pro negócio, porque ela fez a gente retroceder 5 anos em meses. Né? Eu saí assim de um faturamento presente de 2020 para voltar a faturar o que eu faturava em 2016. Sim. Em um intervalo curtíssimo de tempo. Meses. Inadimplência, evasão de aluno, foi bizarro. Só que a parte que isso hoje eu te falo com leveza eu passei por tudo isso, muita gente do meu time passou por tudo isso, né? Eu ainda consegui, com o que eu construí, eu consegui amortizar uma grande parte desses desafios, né? dessa queda, dessa mudança. E hoje eu estou aqui falando com você, revivendo a parte
boa, não foi boa, ela foi maravilhosa, ela me proporcionou coisas incríveis. Sim. Mas hoje com uma sensação de que, cara, eu tô pronto pro que deve é. Enquanto algo... É assim, hoje eu tenho a sensação de que só um míssil mesmo, né? Entre aspas. Só isso, papai. Só me derrubando mesmo, tirando a minha vitalidade, a minha energia, a minha saúde, que se você não me tirar isso, irmão, eu vou levantar. Sim. E eu vou conseguir, a gente vai voltar pro game. Então, a parte que você começa uma coisa e ela dá certo, ela é incrível. A parte que você precisa se desapegar e você precisa replanejar, eu tive a decisão no ano passado de pular do barco. Porque, cara, a minha fonte secou, as minhas contas não param, e aí, né? Eu tive que ter a habilidade de saber e falar assim, meu ciclo aqui deu, né? E conseguir fazer os acordos que eu fiz para encontrar uma nova fonte de renda para mim, uma nova fonte profissional, um novo desafio, e estou vivendo isso até o presente momento e sou muito grato a tudo que eu vivi, e eu sinto que hoje, com essa experiência e com essa maturidade, eu tô preparado, cara, para aprender novos desafios, e eu tenho certeza que até conversas como essas aqui, elas servem de insight para me colocar nesse trilho, nesse caminho novamente. Com certeza, até porque, Thiago, para um empresário do ramo educacional que sobreviveu à pandemia no Brasil, né, e assim, é importante a gente falar que a escola, o Thiago não vendeu a escola na pandemia, né, foi praticamente um ano e meio dando aula remoto, né? Parte disso lá na escola, né? Nós professores íamos até a escola nessa tentativa, o Thiago falou muito legal, de trazer esse calor humano, né? A gente ia lá, botava o jalequinho, tinha a lousa, né? Era no ambiente da escola para tentar passar isso para o aluno o máximo que a gente podia. Teve os momentos que, assim, lockdown, então cada um foi para sua casa, a gente dava aula dos nossos cantinhos, mas que a gente procurava trazer esse mix de esperança para os alunos, né? Tipo, cara, é uma fase, vai passar, vai dar bom, continua, não desiste não. Então, eu vi que teve muito esforço, assim, de todas as frentes, galera. O esforço financeiro do Thiago, que eu vou falar isso aqui por ele, galera, mas assim, teve perdão de dívida, teve, cara, quanto que você consegue pagar, mas não desiste não. Então teve parcelas ali ridículas, assim, irrisórias, sabe? Então tem uma galera, pessoal, que tem assim, que tem que ter essa gratidão também pela pessoa do Thiago, porque isso não foi uma manobra comercial, isso veio do propósito mesmo, assim, tipo, cara, vai, continua. Esses dias até, Thiago, assim, todos os louros que eu colho, eu tenho certeza que você tem parte nisso, né? Mas esse dia eu tava numa loja, tal, encontrei com uma ex-aluna, tal, no corredor, e aí a gente foi ter um papo rapidinho, tá, não sei o que, professor, fui promovida. Aí eu falei, putz, cara, que legal, eu lembro que você falava disso, daquilo. Ontem foi em casa um ex-aluno me vendeu uma mercadoria, ele tá com o próprio negócio dele, então assim, é muito legal. E assim, e tem esse senso de propósito, teve esse período da pandemia e foi muito bom para mim, Thiago, voltar às aulas presenciais na escola e ver o quanto os alunos estavam afim daquilo, assim, né? Tinha uma figurinha que eu lembro lá na época da pandemia que eu gostava muito, que era um desenho das pessoas jogando as máscaras para cima, né? Meio que se libertando da pandemia. E quando eu vi os alunos voltando para a escola, dando aquele abraço, assim, sabe? Poxa, eles queriam muito estar ali. E até um contraponto legal, porque às vezes as pessoas falam muito da tecnologia, da questão remota, que não deve ser ignorada. Mas eu acho que tem coisas que sempre vai ter espaço para o tete-a-tete. Né? Assim, pode transformar tudo online em AD? Pode. Mas eu vejo que tem pessoas que ainda estão fazendo esse tete-a-tete que estão tendo sucesso, né, Thiago? Então, nem tudo se moderniza. Né? A cultura vintage, a cultura old school, ela sobrevive. E isso é oportunidade de negócio também. Então, pense nesse sentido, né? Thiago, como falando um pouquinho aqui na parte mais profunda, né? Como foi essa tomada de decisão? Assim, quanto tempo você demorou para você falar assim, cara, eu vou fechar? Foi rápida ou teve uma luta ali? Cara, teve uma luta enorme. Na verdade, assim, o início da pandemia de 2020, ele foi caótico porque era pânico, né? A mídia, cara, veio informações de como era na Europa, aqueles lockdowns na Itália, aquela galera morrendo no hospital, assim, a Covid no início ela causou terror, né? A gente tinha medo de morrer, a gente tinha medo de perder os nossos,
infelizmente muita gente perdeu. Uhum. Sorocaba foi a primeira decisão que a gente teve que tomar assim, emergencialmente, porque, cara, se estava difícil administrar na base, Jundiaí, Uhum. Sorocaba era uma cidade que assim, o impacto foi muito severo, economicamente falando, assim, cortar os transportes da cidade foi uma loucura. Então, do início da pandemia, que foi 18 de março, lembro, não tem como esquecer da data, Sim. Sorocaba foram 4 meses até a tomada de decisão de, cara, não dá, tem que fechar, porque senão se eu não tivesse tomado aquela decisão ali, Sorocaba levaria a gente para um buraco rapidíssimo em Jundiaí. Sim, sim. Então foram 4 meses em Sorocaba e Jundiaí eu decidi, assim, sair da operação mesmo em julho do ano passado. Uhum. Foi quando eu falei assim, cara, não dá mais. Então, foram 3 anos, né? 3 Sim. anos e 4 meses ali do pós-pandemia até eu chegar no consenso de que, cara, não dava mais. Então, bicho, foram 3 anos bem E duros. teve muita reflexão, porque eu imagino, né, Thiago, que tinha um apego, e esse apego num sentido positivo. O apego ao resultado, ao apego às pessoas, apego ao resultado que se proporciona, né? Porque eu vejo que, assim, por empresário não era só a venda pela venda, né? Era, assim, era tudo que era feito, pessoal. Então, esse momento da pandemia, sobrevivemos, se você está assistindo, sobreviveu também, isso é importante. Cara, tem muita coisa que a gente precisa ser grato ao evento pandemia, assim, vamos colocar, que nos trouxe mais tempo com a família, nos trouxe maturidade, nos trouxe a base da força, mas trouxe que a resiliência, que a gente precisava acordar no dia seguinte e falar, cara, vou para cima, né? Isso vai passar, esperança. Eu acho que da pandemia saíram muitos empresários, né? Muitos empreendedores que acabaram tendo essas características forjadas aí. Então, eu queria encerrar esse bloco aqui com uma palavra de gratidão, assim, a Deus, de palavra de gratidão, a gente ter sobrevivido a esse momento e ter a oportunidade hoje de estar batendo papo, de estar pensando novas coisas, isso é muito bom. E pessoal, eu não poderia dispensar o Thiago sem perguntar algo que eu vivi na prática com ele de inúmeras formas, que eu vejo que é um desafio da maioria dos empresários, dos empreendedores, que é até uma dualidade, né? Eu converso com os alunos, tá difícil de arrumar emprego. Aí eu converso com os empresários, tá difícil de arrumar funcionário. Eu falo, oxe, mas, né, vamos chegar nesse consenso aí. E nesses 6 anos que eu convivi com o Thiago mais próximo, mais afinco, eu via que, assim, a equipe era engajada, estava afim. Qual é o segredo, Thiago, para manter a equipe de alta performance, posso chamar assim, porque você já falou números aqui para nós, isso para mim é alta performance. Quais são os segredos aí para manter essa equipe desse jeito? Cara, as pessoas elas gostam de boas histórias, né? Uhum. As pessoas elas gostam de ter alguém para ela se inspirar, ter alguém para ela acreditar, né? Porque é um desafio, a gente convive com a gente mesmo, né? Nem sempre a gente está motivado, nem sempre a gente está devidamente orientado para onde a gente precisa ir, né? Líderes bons são escassos. Uhum. Né? Liderança não é um negócio que você pode pegar qualquer pessoa e colocar ali. Liderança não é um cargo que você precisa eleger ele por tempo de casa que a pessoa tem. Uhum. Liderança não é só conhecimento técnico. Cara, liderança, a base é você entender de pessoas. E para mim isso foi algo muito natural, viu, Cláudio? Eu fui estudar sobre liderança depois de já ter desenvolvido coisas muito naturais sobre o tema. E a essência que eu entendo, que eu vivo ela, que eu respiro ela até hoje, é você saber ouvir as pessoas, entender qual é a necessidade delas e geralmente o que separa ela da necessidade dela, cara, são bloqueios emocionais, insegurança, medo, é aquela, sabe, ela não praticou, ela não exercitou a confiança de desenvolver aquela habilidade ou aquela atividade, é por isso que ela não
consegue, ela só precisa de um incentivo, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma energia. Às vezes de alguém acreditar por ela, né? Isso, então muitas das vezes assim eu me deparei com cenários que eu não me sentia capacitado para desenvolver aquilo também, mas eu fazia mesmo assim. E eu encontrava um jeito de conseguir o resultado. E aquilo inspirava. Com certeza. Aquilo fazia a pessoa falar assim, cara, peraí, não, ele tem razão, ele me falou que conseguia, ele mostrou que conseguia, eu também consigo. Então a essência é você fazer a pessoa acreditar que ela pode fazer. E isso não tem como você construir isso sem uma conexão genuína. Sim. Essa atmosfera que você tanto falou aqui, que a gente tinha lá, era puramente isso. Sim. Acho que não daria nem pra... Que era algo bem legal, Thiago, assim, não era algo técnico, né? Em qual sentido? Eu não via o Thiago com uma planilha assim do tipo, ó, eu preciso fazer isso para o ambiente estar assim. Não era de novo, esse seu poder de acreditar no seu propósito, acreditar no potencial das pessoas e simplesmente fluía. Fluía. A energia que um contagiava o outro, até uma experiência minha direta com você, foi nesse nosso último período juntos, né? Fui me arriscar a vender também. Né? E era engraçado que assim, eu, gente, não sou vendedor, ou não sou o vendedor que gostaria de ser e um dia eu vou ser, né? A escola estava ali passando por um processo de reestruturação e tal, e aceitei a oportunidade, Thiago, de eu vender e tal. Eu falei, nossa, mas vender, cara, eu não sou vendedor, como é que faz? Tal, não sei o que, tarará, que o Thiago, acho que era uma reunião por dia que o Thiago fazia comigo de desabafo e tal. E eu, Thiago, mas eu não consigo vender igual você, Cláudio. Eu não preciso que você venda igual a mim, eu não preciso que você venda igual a fulana, cara. Você é o cara que você entrega o nosso produto, eu sei o que você faz, você é o cara com essa vaga. Eu, tá bom. Aí ela na sala de venda e tal, e tomava um não. Aí eu voltava pro Thiago, não dá, esse negócio não é pra mim, cara, eu não fechei a matrícula, e a escola tava precisando de matrícula, não tinha um senso de cobrança muito grande, e aí eu voltava lá pro Thiago. E o Thiago, Claudio, cara, esquece, meu, eu sei que a gente vai queimar algumas vendas, mas vai, cara, vai tentando e tal. Então assim... Você chegou a fechar a matrícula? Fechei matrícula, não, e o sorrisão na cara do menino, saindo da sala com a pastinha assinada. Vocês não estão entendendo, gente, né? É uma sensação muito gostosa. E assim, eu falo que é por culpa minha mesmo, né? Eu entendo que tudo na vida são ciclos e momentos. Sim. Aquele não era meu momento ainda para aquilo. E muito mais pela minha cobrança, viu, Thiago? Sim. Eu me cobrava para dar o resultado que eu queria que a escola desse, galera, porque eu sei o que a escola já tinha sido, né, antes da pandemia, e eu queria aquilo naquele momento, né? E era muito legal que o Thiago, assim, sempre motivava, sempre dava uma palavra de ânimo, dava um insight e tal, deixava muito confortável. E até uma pergunta, né, Thiago? Eu sei de uma das coisas que você gosta para se manter motivado, mas como você se motiva? Olha, cara, essa é uma excelente pergunta, viu, Cláudio? Porque são tantos fatores, cara. Eu penso que a motivação, pra mim, ela tem uma relação muito forte, cara, que ela me conecta com... Ela transcende a minha vida, assim, num flash rápido. Às vezes, quando eu me senti pequeno, eu me senti fraco, eu me senti... sabe, cara, paralisado, é como se eu pudesse viver um flash mental da minha vida e eu conecto histórias minhas do passado e eu faço uma ponte com a história minha que eu quero construir no meu futuro e assim, não tem como, eu acabo encontrando um caminho e eu posso te afirmar que nessa pandemia aqui foram os dias que eu mais fui testado na vida e nesse cenário que eu estou vivendo, né, dessa transição, eu tive que trabalhar e fazer as coisas que eu precisava fazer, muitos dos dias não querendo fazer, mas a gente encontra um meio, né, cara? Você vai tomando umas pancadas na vida. Você é o tipo de vendedor, Cláudio, que é o sonho de qualquer empresa ter, porque você é o cara inconformado, você queria converter 100% dos seus atendimentos. O que eu te falava que era impossível, porque por melhor vendedor que você seja, você tem uma taxa de conversão. A minha sempre foi alta, sempre foi acima de 50%, 60%, né, na maioria das vezes nessa venda face-to-face, tete-a-tete. Mas a gente sabe que você vai ter os seus nãos ali, né? E a vida, ela vai ser feita de momentos, cara, que grande parte deles você vai ter que conviver com tédio,
você vai ter que conviver com frustração e você vai ter que conviver com rotina. Sim. Né? A motivação é a arte de você encontrar naquela rotina um senso maior de direção. Então hoje o senso maior de direção que eu tenho para me motivar é meu recomeço. Olha o que eu passei, mas olha quem eu me tornei e olha quem está me esperando ali na frente. Eu hoje, Cláudio, sinceramente, eu não vou romantizar isso. Eu ganhei muito dinheiro, Cláudio. Eu desfrutei uma parte maravilhosa, né, da época que as coisas estavam dando certo. Só que, cara, aquela época dando certo com a mentalidade de hoje seria a fórmula perfeita para eu transformar esse sucesso numa coisa extremamente duradoura. E eu acho que essa é a lição. Por mais que me doa viver o que eu vivi recentemente, né, de ver, enfim, vendi uma escola, fechei a outra e tal, eu não me troco por aquele cara. Hoje eu prefiro ser esse cara que eu sou, com a capacidade de construir o que eu posso construir, seja um pouco menos do que antes, ou seja muito mais do que antes, não importa. Eu tenho certeza que a mentalidade que eu tenho hoje, ela me preparou para conseguir fazer esse sucesso durar muito mais, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência, com muito mais foco, direcionamento e propósito. Porque o propósito não é só do negócio. Olha que interessante que eu vou te falar. Eu tinha os propósitos do meu negócio muito bem alinhados, de como eu me via na parte profissional, mas o meu alinhamento pessoal ele estava ainda meio turvo. Então, se você não tem essa lacuna equilibrada, se você só focar na parte profissional, cara, e você não tem lá uma parte espiritual equilibrada, você não tem uma parte familiar equilibrada, você não tem uma parte da parte de relacionamentos equilibrada, o que é um sucesso profissional sem uma família por trás? O que é um sucesso financeiro cercado de pessoas que não fazem sentido? O que é isso? Então, você entende onde eu quero chegar? Para mim, hoje, eu vivi em alguns momentos, parte desse sucesso, em alguns momentos, ele foi financeiro. Mas ele não trouxe, não estava preparado, era uma fase de transição e acho que todo mundo passa por isso, né? Hoje, para mim, é muito claro que esses pilares eles têm que andar em conjunto. Então, a parte que eu extraio assim de maior aprendizado é essa. Eu acho que o meu recomeço ele é uma história linda que vai ser escrita, que já está sendo escrita, em cima de propósitos que eles vão muito além do sucesso profissional e do sucesso financeiro. Eu acho que sem uma base de uma família, sem uma base de você, sabe, cara, tá realmente conectado com coisas que você acredita e você tem certeza daquilo que você está fazendo, não faz sentido nenhum. Sim. E acrescentando a isso, pessoal, fica isso como muita assim, ponto de atenção mesmo. Propósito é diferente de metas. Tem muita gente que mistura isso, né? Eu tenho um propósito na empresa, eu quero chegar a faturar tanto. Isso é uma meta, né? Isso não está essencialmente ligado ao seu propósito, né? Que, óbvio, o seu ganhar dinheiro pode te conectar ao seu propósito, mas é isso que o Thiago falou que eu acho muito legal, conectar o profissional, conectar o espiritual, conectar o familiar, conectar o lado pessoal. Quando tem essa sinergia, aí que eu vejo que o propósito ganha força, ganha fluxo, ganha sentido. E de repente você que está assistindo aí, se já passou por um processo de perda, né, de recomeço, tá aqui um exemplo de que isso não mata, né? Continuar mantendo a força interior, né, pessoal? Isso é muito importante. Eu me lembro de uma vez que o Thiago me deu uma assustada, pessoal. Né, lá na sala com ele usou de tudo para me engajar, para me motivar nesse período, foi muito legal. Teve um dia que ele recitou para mim e falou: Cláudio, abre aí no computador, Napoleão Hill. Aí eu digitei lá no Google, Napoleão Hill, pega tal coisa. Aí ele olhando assim, fixo nos meus olhos, falou assim, faca na caveira. Acho que me senti no bope aquele dia. Começou a recitar Napoleão Hill, assim, mas com tanta vivência, assim, sabe, com tanta crença, com tanta força aquilo ali. Falei, caraca, o Thiago é fora da casinha mesmo, né? Até por isso que eu trouxe a pergunta anterior, galera, do como que ele se motiva. Que a motivação realmente é difícil de se ter, galera. E é muito mais, a motivação é muito mais do que um estado de alegria, um estado de empolgação, galera. É algo muito intrínseco mesmo e esse cara que tem. Chegou falando do futuro agora pra gente caminhar pro final. Tem alguma coisa aí que o coração já tá direcionando, apontando? Como é que tá o momento de hoje
pro futuro? Cara, é muito louco isso, né? Porque eu sempre trabalhei nos últimos anos com serviço, né? Uhum. Prestação de serviços, e serviço é maravilhoso porque você não tem estoque, né? Você vai entregar o resultado para o seu cliente através da mão de obra de alguém, né? Do tempo de alguém e tudo mais. Então a modalidade que eu dominava. Produtos era uma coisa nova para mim, nunca tinha trabalhado. E aí, estando hoje numa indústria, mexendo com commodity, né? Eu fui entender a dinâmica por trás de produtos, cara. E eu confesso que eu me apaixonei também, né? Eu vi com os meus próprios olhos negócios assim que você não dá nada, com um fluxo altíssimo de pessoas que consomem, que compram, que giram, né? E esses negócios assim têm uma menor rentabilidade do que serviços, com certeza, porque serviço você coloca uma margem que você não tem um centro de custos tão alto. Sim, produto é diferente, produto tem o fornecedor, tem a armazenagem, tem uma série de fatores. E aí eu comecei a olhar com olhos diferentes, Cláudio, para uma modalidade assim, de repente de empórios, de repente de ambientes onde você traga um público diferenciado para consumir determinados produtos pela experiência, né? Então isso confesso que tem me atraído bastante. Conheço donos de redes, eu converso com compradores, eu estou entendendo a dinâmica disso, e quem sabe, Cláudio, assim, um dia não muito distante daqui eu possa, obviamente, ter a oportunidade de recomeçar num empreendimento nesse formato, porque hoje em escolas o que eu aprendi? Escolas eu aprendi que você tem que ir atrás do cliente, tem que pescar o cliente. Se tratando de Brasil, né, você nunca vai ter um cara que vai levantar de manhã e falar: nossa, hoje eu vou me matricular num curso. Esse cara só vai fazer isso ou se ele tiver uma necessidade extrema de algo, ou se ele for abordado, ele vai ter que entender a importância disso para tomar essa decisão. Na modalidade de produtos e experiências, o cliente vem até você. Sim, sim. E eu acho que isso hoje, né, se você pegar grandes marcas aí que se consolidaram, eu acho que deve ser um prazer enorme, né? Você ter um negócio que você abre as portas e o cliente vai até você. Né? Então isso me atraiu muito. Eu passei grande parte da minha vida indo pescar o cliente pelo braço. Hoje eu estou vendo que se você organiza uma sistemática de negócio ou de estratégia, que você abra o canal para esse cliente ser atraído até você, isso hoje me trouxe um olhar diferente. Estou aí estudando, analisando, e em breve ele tendo uma oportunidade com a pessoa certa, com a ideia certa, quem sabe a gente com certeza vai fluir. Volta pro campo. E eu, Thiago, eu vou ter que deixar isso aqui registrado em vídeo. Eu vou apostar algumas moedinhas que em algum momento da vida, eu já falei isso para você, você vai trabalhar com mentorias, certeza, assim, porque o que você tem, que é seu, cara, muita gente precisa saber disso, né? Até lá atrás eu já tinha falado isso com você, que assim, eu saía das reuniões do dia a dia da empresa, eu falava: Thiago, quando é que você vai começar a dar coach, da mentoria e tal? Eu falei: Cláudio, não sei, um dia, talvez, quem sabe e tal. Porque eu sentia muito impacto disso. E assim, eu assisto, acompanho, vejo muita gente falando, e eu olhava assim, tinha gente que falava coisa que não vivia, que não tinha, coisa por falar. Eu vi em você e vejo em você, Thiago, esse potencial. Então, se você abrir esse negócio, tenho certeza que vai dar certo, mas acho que em algum momento eu vou deixar umas fichinhas apostadas nisso. O Thiago vai trabalhar nesse sentido, porque, de novo, pessoas estão precisando de mentores assim como você, seja pelos resultados, seja pelo suporte que você pode dar para essas pessoas no momentos de dificuldade, de decisão. Então, se isso um dia acontecer, eu vou ficar bastante feliz, porque as pessoas só têm a ganhar com isso. Eu digo amém aqui pra você. Primeiramente, Cláudio, assim, nem vi o tempo passar aqui nesse nosso bate-papo. Foi uma honra ser seu convidado aqui hoje. Eu tô me sentindo aqui conversando com um amigo, né, um cara que nem parece, né, cara, que parece que é uma poeirinha só que a gente assopra aqui e vê o tempo. Né? Desejo que o seu projeto aqui dê muito certo, e vou deixar um convite de volta aqui anotadinho para a gente contar novas histórias aqui. Com certeza. E com certeza dentro de uma experiência que hoje a gente falou muito de passado, né? E falamos agora um pouquinho de presente e um pouquinho ainda de futuro, mas você pode ter certeza que a gente vai voltar aqui
para celebrar grandes conquistas. Ótimo. Pessoal, fica registrado aqui então já oficializado o convite para a parte 2 desse episódio que vai ter muita história, eu tenho certeza disso, histórias vencedoras aí. Obrigado pelo seu tempo, Thiago, obrigado pelo seu. Galera, curte, comenta, compartilha, de novo, divulga, se inscreve no canal, pessoas precisam ser impactadas por isso e eu vejo você no próximo episódio. Valeu. Now the world